Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Já quero te pedir perdão pelo grito, mas ó, Uruca, pelo amor de Deus, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Repercutir essa vitória do nosso Vascão ontem contra o Botafogo lá no Maracanã. Trazer aqui a opinião do Breiler, né, da ESPN. Comentou agora aí sobre essa partida, cara. Eu gosto de trazer a opinião dele. Sempre trouxe aqui no ano passado, e ele é vascaíno, cara, ele não me engana. No ano passado era vários desabafos, né, aquele sufoco que a gente passou na Série B, e é uma opinião aqui interessante que eu vou trazer, porque ele já tá falando, ó, é um novo Vasco, um novo processo aí, o Vasco já tá apresentando aí um melhor futebol. É uma opinião interessante pra gente colocar aqui em debate e também trazer aqui reações botafoguenses depois aí desse 2-0. É maneiro demais, é maneiro demais. Gol do Vasco. Gol do Vasco, gol do Vasco. É isso, família, uma vitória muito importante ontem no Maracanã, né, porque coloca o Vasco aí no G4 do Carioca, e eu venho pontuando isso aqui. Alguns torcedores do Vasco falam, não tô ligando pra esse campeonato não, Carioquinha não. Muito pelo contrário, eu já acho que é muito importante o Vasco classificar aí pra essas semifinais, porque, por exemplo, acaba hoje o campeonato, o Vasco ganharia o Flamengo aí nas semifinais. Então, como é importante você encarar que seja o Flamengo, Botafogo, Fluminense nesses jogos aí mais decisivos, pensando, claro, aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, o Vasco encara agora o trem, né, no dia 23, então é muito importante classificar ele para essas semifinais do Campeonato Carioca, que a gente deu um passo muito importante ontem. Agora falta 3 confrontos aí pro nosso Vascão, né, encarar o Boa Vista, Flamengo e Bangu. Agora é fazer a nossa parte, classificar e aí ter esses jogos decisivos pensando na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Família vascaína, quero trazer aqui a análise aí dessa partida do Breiler lá da ESPN, depois a gente vem pontuando aqui a nossa opinião. Se liga só. Mesmo não sendo uma partida exuberante no aspecto ofensivo do Vasco, até produziu mais contra o Fluminense, mas foi o suficiente para construir a vitória, para achar o gol no segundo tempo. O Vasco aumentou essa pressão, o Barbieri mexeu no time, colocou uma formação ainda mais ofensiva com o Eric Marcos e o Nenê, mas é uma vitória importante para o Vasco, porque vinha desse tabu, 9 derrotas seguidas em clássicos, isso nunca tinha acontecido na história do Vasco, então é um início de trabalho que dá confiança. Você quebrar essa sina, o Vasco, por exemplo, conseguiu marcar 5 gols contra o Resende, 5-0. O Vasco não marcava 5 gols desde 2019. O Vasco não fazia 5-0 desde 2004. Então já são... A gente brinca, mas são indícios, é isso que você vai falar. Sim. De um novo Vasco. Melhor do que nos anos anteriores. Muito melhor. É de um Vasco que consegue ser mais competitivo e de um Vasco que tem uma estrutura definida e começa a ter uma identidade. O Barbieri, eu concordo plenamente quando ele disse que está tentando estabelecer uma forma de jogar e a gente enxerga uma coerência. Mesmo quando o Vasco jogou mal ou oscilou, havia ali uma proposta de jogo. Contra o Volta Redonda, por exemplo, não foi bem sucedido. O time jogou mal, mas essa proposta estava ali, essa identidade estava posta. E isso, para mim, é o principal. Um técnico ter um direcionamento, acreditar nisso e aos poucos ir mexendo. Agora, o Vasco, com esse começo interessante, com bons resultados, está longe de sofrer na temporada? Acredito que não. Ainda é um Barbieri também, você viu o que ele falou, que vai ser um ano difícil. E ele está absolutamente dentro da realidade. E aí isso se encaixa para o Pedro Raul também. Quando eu ponderei aqui que o Pedro Raul é um centroavante mediano no futebol brasileiro... Toma cuidado, vai lá, vai. Não, mas hoje o status do Pedro Raul é de uma prateleira média no futebol brasileiro. O Pedro Raul não é um Luiz Soares. O Pedro Raul não é um Yuri Alberto, por exemplo. Ou até mesmo o Rony, quando joga de centroavante. Yuri Alberto, não sei não. Luiz Soares eu concordo, mas o Yuri Alberto... Não, mas não estou dizendo que seja ruim, é muito bom. Yuri Alberto, mas o Pedro Raul foi destaque no Brasileirão ano passado. Pois é, mas Goiás. Mas esse é o ponto do Pedro Raul. Você pega a carreira e tem esse ponto alto. Teve alguns momentos no Botafogo, mas no Botafogo ele se caracterizou e ficou marcado justamente por lances como esses. Perder gols inacreditáveis. O centroavante não pode perder um gol desse num clássico. Esse gol, a gente estava discutindo aqui, você abriria o placar, o Vasco já estava com um jogador a mais, então... Ele fazia uma partida ruim até o gol, esse gol de cabeça, ele não jogava bem. Centroavante é assim, Breno. Claro. Você tá cansado de saber. Quantas vezes a gente viu? O cara tá centroavante, pode. Goleiro aqui não pode.
Antes de colocar aqui a minha opinião de tudo que foi dito aí pelo Breyle, né, e a galera ali da ESPN, o Vasco tava aí 9 clássicos sem ganhar, e como foi dito aí por eles, né, é um novo Vasco. Olha só, o último confronto do Vasco diante do Botafogo, o Seleção Sport TV tava trocando essa ideia ontem no programa, e aí eu peguei e vou botar na tela aí pra vocês, ó. Thiago Rodrigues, Ulisses, Anderson Conceição, Léo Matos, Edmar, Matheus Barbosa e Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Peck e Raniel. Então você já vê aí uma diferença muito grande no papel, no time do Vasco, e a atuação em campo, claro que é totalmente diferente. Mas eu preciso pontuar aqui, família, o seguinte, não sei se vocês pensam como eu, quero saber o que vocês acham dessa partida aí. Eu divido em 3 situações. A primeira, muito importante o resultado, pensando na classificação do Campeonato Carioca, pensando também em quebrar esse jejum aí de 9 clássicos sem ganhar, então foi fundamental a vitória, gostei muito desse resultado. Sai de mim, Uruca! Outro ponto interessante, destaques individuais. Cara, gostei muito de ver o Puma ontem jogando muita bola, fazendo cruzamentos importantes aí, não só assistência, mas dando diversas oportunidades ali, chegando bem no fundo. Que diferença, fiz questão de botar essa última escalação aqui, do último confronto com o Botafogo. Tinha Léo Matos e Edmar, e hoje os laterais do Vasco dão muitas possibilidades no ataque. Cara, eu tô mal acostumado de ver esses laterais jogando toda hora no fundo, toda hora dando opção, que isso é uma outra realidade, o que o Puma e o Piton tá fazendo aí no Vasco. Claro que ontem eu vi mais destaque aí do Puma, gostei muito. Alex Teixeira, preciso citar aqui também, até brinquei no grupo de WhatsApp do Vasco em Família, tem alguém aí pra entrar na fila do perdão pra pedir aí o Alex Teixeira, porque vem se condicionando melhor, vem atuando melhor, e ontem foi decisivo, fazendo gol, participando, chamando, né, a responsabilidade. Cara, e um ponto assim interessante, família vascaína, que eu vi o jogo, ontem foi aniversário do filho de uma prima, e eu tava na festa e acompanhando no celular na Cazé TV. Quando eu cheguei em casa, botei pra ver o jogo de novo, que eu queria ver. E aí você pega detalhes, né, porque você já não tá ali naquela tensão do jogo, né, já sabe o placar. E eu vi, cara, o Alex Teixeira muito participativo, não só com a bola não, a bola rolando não, mas conversando, chamando, vem aqui, pai aqui, toca a bola. O Puma também conversando com o Rodrigo, conversando com o Piton, todo mundo tentando se acertar dentro de campo, cara, e isso é muito importante. Gostei muito aí desses detalhes que você vê depois da tensão do jogo passar. E um outro destaque também que eu vi, quero saber aí também nos comentários que você vai deixar aí outros destaques que você acha, que eu vou citar esses 3. O Barros, cara, também jogou muita bola, a mulher que tá mostrando aí personalidade, né, batendo pro gol, boa qualidade de passe, então gostei muito também do Barros. Então foi interessante nesse segundo ponto que eu coloco aí, destaques individuais. E aí o terceiro, família, eu acho que é uma partida que não acrescenta muito no sentido do coletivo, de você ver o seu lado defensivo, também o seu lado ofensivo, porque é um jogo atípico, né? Botafogo teve um jogador expulso, depois teve outro, aí teve aquela situação também com o zagueiro que passou mal, então um jogo totalmente atípico. Resultado importante, destaques individuais também, porque esses jogadores vão pegando confiança para atuar melhor ao longo da temporada, mas não foi uma partida, na minha opinião, que acrescenta aí nesse lado coletivo. Só para tentar explicar o que eu tô dizendo aqui, eu acho que contra o Fluminense, apesar da derrota, acrescentou muito mais. Mas, cara, é isso, esse é o caminho, tá jogando bola, tá atuando bem, Barbieri tá dando sequência aí ao trabalho, como o Breyle falou, hoje a gente vê uma cara aí do Barbieri. Agora, tem que chegar às peças, como foi dito no programa aí, o Vasco tá longe de não sofrer nessa Série A aí ou na Copa do Brasil, família vascaína. E aí o que eu digo é a questão das opções, mais uma vez eu bato nisso, né? O Vasco ontem entrou aí com 3 volantes, o Galarça tendo mais liberdade novamente, até que o Barros apareceu também um pouco ali na frente, mas cadê as opções? Não pode. Naquele jogo contra o Botafogo ali, era interessante você ter mais um jogador ali armador, poderia colocar o Alex Teixeira na ponta, né? Não tinha necessidade de entrar com 3 volantes, mas o Maurício Barbieri fez isso porque não tem a opção no elenco do Vasco. Os jogadores que poderiam atuar ali, tava a questão do regulamento, né? O Jair e o Marlon que tá machucado, então tem que chegar reforços, mas a gente tá trilhando aí um caminho interessante, na minha opinião. Só para citar também aí essa questão que foi dita aí pelo Breyle, né, do Pedro Raul, que acabou perdendo alguns gols ali, né, e aí poderia realmente nos ter prejudicado se o Vasco não consegue a vitória, mas, cara, eu acredito muito no Pedro Raul. Eu vejo alguns comentários aqui, poucos ainda, né, falando que o Pedro Raul é limitado, é fraco, não é centroavante pro Vasco. Calma, galera, calma. Eu acho que se você pegar aí, foram 6 partidas do Pedro Raul, 3 gols, claro que pela perda aí ele poderia ter muito mais gols, mas não é um número tão ruim, 6 jogos,
3 gols e 2 assistências. A gente não pode esquecer dessa participação dele também. Deu assistência pro PEC contra a Portuguesa e também deu assistência pro Jair contra o Nova Iguaçu. Então eu acredito ainda muito no Pedro Raul, não pode perder, claro que não pode perder os gols que ele perdeu ali ontem, isso pode nos prejudicar, pensando em Campeonato Brasileiro, que cada jogo é uma decisão, pensando nas semifinais aí do Carioca, então Pedro Raul tem que melhorar esse desempenho, mas eu acredito muito nele, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui as reações aí botafoguenses nessa derrota aí pro nosso Vascão aí, os lances principais aí, as expulsões e também os gols de Alex Teixeira e Pedro Raul. Se liga só. Bora, Vitor Sá! Ganhou no carrinho pro Tietê. Não é possível! Marcou outra contra! Tentou a roubada por baixo, o Vitor Sá deu só na bola, cara. Já expulsou 2. Já tá difícil. Não torna impossível, não. Não é possível. Toda roubada de bola do Botafogo, ele marcou falta. Todas, sem exceção. Corte feito por baixo. São 8 jogadores de linha contra 10. Se tiver que roubar a bola 50 vezes pra conseguir ficar com uma, vai ficar difícil. 10 minutos, segundo tempo. Lá vai o Vasco, cruzamento. Puma Rodrigues no segundo poste, a cabeçada dada é gol. Aí. 10 minutos, gol do Vasco, Alex Teixeira. Eram vários cruzamentos, não tinha muito como fugir. O Vasco teve esse expediente a seu favor. O cruzamento veio pela direita do Puma Rodrigues. Um desvio altera a trajetória da bola dentro da pequena área. Alex Teixeira, sem muita dificuldade, empurra para o gol. O Vasco faz 1-0 numa bola que era para ser, ou pelo menos por alguns instantes, do Botafogo. Quando o Vitor Sá roubou, dava para o Tietê, para o Botafogo tentar respirar um pouco. Mas o Yuri não quis que o Botafogo roubasse a bola, Gabiru. 1-0 Vasco. A bola acabou desviando ali. O Carly vem, corta, chega ainda pro chute, Perry! No alto, linda defesa, o Eric Marcos pegou de primeira, finalização difícil, o Lucas Perry foi lá no alto para dar um tapa e jogar a bola pela linha de fundo. É o que tá acontecendo para esse momento, né? Cruzamento e chute de fora. O Vasco agora fez as duas situações numa só. Felizmente a gente não conseguiu cortar bem o cruzamento, mas na finalização de fora o Perry fez mais uma grande defesa. E os jogadores vão ser muito exigidos. Olha o Vasco no cruzamento, gol do Vasco. Pedro Raul. Mais um escanteio cobrado, dessa vez o Nenê encontrou o Pedro Raul, finalizou umas 500, na 51ª ele conseguiu fazer o seu gol. Tá 2-0 Vasco, a vitória do Vasco tá confirmada. É o milagre de se buscar um empate com 2 a menos contra um grande no Maracanã não deve acontecer. É fechar a porta para ficar nesse 2-0, né, Gabiru? É isso, né, família? Maravilhoso! Eu espero trazer aqui muito mais reações aí dos nossos adversários, porque quando eu trazer essas reações, é fato. Vascão ganhou, Vascão deu show. Tem muita coisa ainda pra acontecer, tem muito caminho pra trabalhar. Inclusive o Barbieri falou sobre isso, né? Que vai ser um ano difícil, que vai ser um ano complicado, mas o Vasco tá jogando bola. O Vasco tá apresentando um produto final aí interessante pro torcedor, família vascaína. Coisa que nos últimos anos o vascaíno sofreu muito aí. Não vê o Vasco jogar bola. Aqueles times que jogavam atrás ali, por uma bola, no contra-ataque, não. Hoje o Vasco quer a bola, hoje o Vasco quer apresentar um bom futebol aí pro seu torcedor. E isso, cara, enche o coração do vascaíno de alegria. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. É muito bom ser Vasco.